bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática teremos a atividade avaliativa, pegando o caderno lá para uma revisão com a professora. Vamos lá? Então, Rio Negro, o que é? Município e o que mais? Um substantivo próprio. Então, você pode colocar lá que é um município e um substantivo próprio. 20, unidade, dezena, não temos unidade, mas temos duas dezenas. O número 20, quantas ordens tem? Lembram? A ordem da unidade, a ordem da dezena. Eu tenho duas ordens e uma classe, a classe da unidade. Outubro é o 10º mês, olha, dia 20. Acabando o mês de outubro, gente, logo as férias de dezembro. 2021, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Tenho uma unidade, duas dezenas, não tenho centena para representar e tenho o que? Duas unidades de milhar. Opa, feio esse cubo aí. Então, a representação do 2021. Quantas ordens Marcelo 2021 tem? Opa, ele falou 4. Muito bem, ó. A primeira ordem da unidade, a segunda ordem da dezena, a terceira ordem da centena, a quarta ordem da unidade de milhar. E quantas classes, Marcelo? 2. Parabéns. Da unidade e da milhar. Muito bem. Agora vamos aqui com perímetro, fazer uma revisão. Lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. E área é a multiplicação. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó, uma porta. A minha porta é mais estreita. 80 centímetros de largura e 215 centímetros de altura. Quanto que eu vou precisar se eu fosse colocar aqui a porta? Que porta que teria que ser? Quantos centímetros vai estar a porta inteira? Como é que eu vou fazer, Marcelo? Muito bem, 215 mais 215, 80 mais 80. Vai somar os 4 lados da porta, para saber quantos centímetros a porta tem. Vai que eu queira colocar um enfeite aqui na minha porta, ó. Vocês lá gostam de colocar as coisas. Vai que eu queira colocar aqui uma fita amarela. Bonito, enfeitando. Então, vamos somar quanto que eu vou precisar? 0 mais 0, mais 5 mais 5. Não sabe? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai 1. Ficou apertadinho aqui, né? Por causa da resposta. 8 mais 8 mais 1 mais 1 mais 1. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 1. Porque, gente, vocês lá no diagnóstico, vocês não fazem isso às vezes, tentam na abstração e acabam errando. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vai 1. Essa tá fácil para abstrair, ó. 2 mais 2, Marcelo? 4 mais 1, 5. Então, a medida do perímetro da porta é de 590 centímetros. Vou precisar, ó, a porta tem o perímetro de 590 centímetros. E se eu fosse colocar um enfeite aqui na minha porta, quanto que eu ia precisar? 590 centímetros. Agora aqui, ó, vamos ver que eu tenho, ó, 4 gravuras. E eu quero saber quais figuras têm a mesma área. Então, vamos ver aqui, ó. Vou cortar aqui, eu tenho quadradinho, ó, a malha quadriculada lá. Agora é a área. A área é a multiplicação, você conta os quadradinhos de dentro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui na gravura tem 6 na primeira. Vamos ver a segunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira. Vamos cortando aqui. É a área. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a última, 4 aqui,
1, 2, 3, 4. Então, quais figuras têm a mesma área? A 1 com a 2? Não, porque aqui é 8. A 1 com a 3? Sim, as duas têm 6. 6 de área. E a 4? Tem 4, então também não é igual. A 2 e a 4 são diferentes. A 1 e a 3 são iguais. Então, quais figuras têm a mesma área? Peraí, tem 6 de área, mas a gravura 1 e 3. Tem 6, ó. A 1 e a 3. Tá bom? Então, ó, quais figuras têm a mesma área? A 1 tá aqui, que tem 6. A 3 tá aqui, que tem 6. Se tivesse opções lá, letrinha A, A1 e 2. Letrinha B, A1 e a 3. C, A1 e a 4. E a D, A2 e a 3. Qual que seria que vocês teriam que responder? Marcariam a letrinha B, que é a 1 e 3. Então tem que prestar atenção porque vai ter uma questão parecida com essa. Não quer dizer que vai ser igual. E parecida com essa, tá? Agora aqui vai ficar bem mais complicado. Qual é a área de cada pomar? Pomar 1, pomar 2. Então vamos lá. Vai ter a malha quadriculada para vocês contarem os quadradinhos, tá? Então presta atenção que a professora está fazendo aqui, vocês vão contar e fazer lá. Que é parecido, não quer dizer que vai ser igual, você vai colocar esse resultado lá. Lá não é pomar, é outra coisa na prova que vai ter. Então vamos lá. O primeiro pomar, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ou você fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que dá 42. E mais os 3 aqui, 43, 44, 45. Então, o pomar 1 tem 45 de área. 45 centímetros ou metros. Vamos dizer que fazer de conta que é um metro. 45 metros. Agora aqui. Vamos fazer com o segundo a mesma coisa. Você já vai estar lá na apostila, o teu já vai estar feito, só para você contar. Por isso que o professor está contando dentro, para você não errar. Essa questão tá bem facinho lá na prova. Então vamos contar aqui. Pomar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, lá ó, qual a área de cada pomar? Então, daí você colocava pomar 1 na resposta, ou vai ter opção, tá? De quanto que vai ter? 45 e do pomar 2, 42. Daí você vai ver as opções lá, também vai ter, ó, a B, a C e a D. E você vai ver qual que vai estar correta e você vai marcar. Vamos dizer que seja C, você vai marcar, que esteja aqui. 45 metros e 42 metros, aí você marcaria C. E aqui tivesse 40 metros e 41, já não seria. 45 metros e 40, não seria. 46 e 42, não seria. A correta seria a C do pomar, tá bom? Mais alguns exemplos agora. Aqui, a última de perímetro. Um campo de futebol tem 82 metros de comprimento e 40 metros de largura. Quanto que é o perímetro desse campo de futebol? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ou fazer uma adição? Isso, eu vou adicionar os lados. Vou pegar 82 mais 82, 40 mais 40. Vou somar os 4 lados,
porque aqui é 82 e aqui é 40. Quando não tem, coloca para você não se perder. 0 mais 0 mais 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 8, 16. Mais 8, 24. Então, qual é o perímetro desse campo de futebol? 244 metros. Tá, mas agora o jogador vai dar 2 voltas. Ele vai dar 2 voltas. O que você vai fazer? É 244. Você vai pegar 244 e vai multiplicar por 2 ou vai adicionar mais 244. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então, se ele der 2 voltas, será o quê? 488 metros. Ou você faz multiplicar, ou você vai adicionar 244 mais 244, que é 2 vezes, vai dar certo. 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. O que você fizer, tem que chegar no resultado. Agora, em fração, gente. Presta atenção aqui em fração. Aqui, ó, eu tenho 5/8 e você tem que pintar. Pintar. Representar os 5/8 aqui e aqui. Então, eu tenho, ó, 1 inteiro dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas que você terá que pintar? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. E quanto que sobrou? 1, 2, 3. Sobrou 3/8. Sobrou 3/8, se ainda tivesse essa pergunta. Agora aqui, ó, eu quero que você divida isso aqui em 7 partes iguais. 7 partes iguais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes iguais. Foi o pedido só para você desenhar assim 7 partes iguais do inteiro. Tava o inteiro e você repartiu em 7 partes iguais. E aqui, ó, quanto que tá a gravura? Quanto o inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quanto que você pintou? 2. Então, o que você está representando aqui? 2/6. Vai lá e vai ver onde que tá 2/6. E vai representar assim. Agora, vamos para outros exemplos. Então, lembra, crianças, sistema monetário, ó. Nota de R$2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e de 200 aqui, né? Fresquinho, ó, saiu do banco. Mas não, é falsa. E aqui a moeda de R$1, tá? Vamos dizer que a professora tem aqui, ó, uma nota de 200, uma de 100, uma de 10 e uma nota de R$1. Quanto que eu tenho de dinheiro aqui, se você tivesse lá que responder, quanto que tá isso aqui? Quanto que tenho aqui? Você vai ter que representar esse dinheiro em número. Quanto que é? 200 mais 100, tá fácil. Quanto? Marcelo disse 300, muito bem. Mais 10, 310. Mais 1, 311. Então, você somaria e colocaria o resultado. E agora, se você tivesse, vamos lá, 2 notas de 200, você vai ter que representar lá. 2 notas de 200, vou pegar da maior aqui para vocês enxergarem melhor. 3 de 100, uma de 50, 2 de 20 e tá bom. Quanto que você tem de dinheiro? Para não complicar a vida de vocês. Quanto que você tem? 200 mais 200? Muito bem, 400, 500, 600, 700, mais 50, 750, mais 20, 770, mais 20, 790. Daí você tem que representar com o cifrão 790,20. Depois eu mostro lá no quadro. Mas seria isso. Vamos lá agora, outra representação. Uma de 200, 2 de 100, não quero mais de 50,
1, 2, 3. Opa, não quero. 4. 2 de 20. E uma de 5 e uma de 6. Uma de 5, uma de 6 não. Uma de 5, uma de 2 e uma de 1. Não tem de 6. Eu tô querendo inventar cédula aí. Marcela tá rindo da prof. Então lá, 200 mais 100. 200 mais 100 dá quanto? 300, 400, 420, mais 20, 440, mais 20, 460, 480, mais 10, 490, mais 10, 500, e agora? 505, mais 2, 5, 6, 7, mais 1, 8, 508 reais, você teria que representar lá com o cifrão 508 reais. Muito bem. Agora, vocês vão me dizer quem é que tem mais dinheiro. Vou colocar aqui umas notas, ó, pra mim, pro Marcelo. Pra mim, pro Marcelo, não quero, vou dar... Ele não tem uma grandona, né? Vou dar uma de 200 pra ele. Então, agora pra ele, pra mim, pro Marcelo, vou dar uma de 2. E pra mim, eu vou dar uma de 1. Quem que tem mais dinheiro? O Marcelo ou eu? Vamos lá. Eu tenho 100, mais 10, 110, 115, 116. Eu tenho 116 reais. Então, marcava lá 116 reais. Agora vamos ver o Marcelo. 250, ó. 200 mais 50, 250. Mais 20, 270. Mais 2, 272. Marcelo tem mais. Então, se fosse a pergunta lá, quem tem mais dinheiro? A Marilene ou o Marcelo? Primeiro você vê quanto que eu tenho de dinheiro, coloca aqui com o cifrão que eu tinha, quanto? 116 e o Marcelo 272 e você responderia, o Marcelo tem mais. E se for a diferença, vocês tinham que fazer o quê? Uma subtração, 272 menos 106. 116. 116. 100, 10, 15 e 1, 6. 116, tá bom? Fosse a diferença, 272 menos 116, tá? Agora, a professora vai pegar aqui... Se fosse para representar só isso aqui, quanto que você teria? 51. Uma nota 50 mais 1. 51. Muito bem. Vai cair umas representações lá. Agora eu vou pegar as frações aqui dos inteiros para mostrar para vocês. Deixa eu tirar o dinheirinho aqui do lado. Não vai dar B.O. O Marcelo já fica bravo, não entende nada que a professora tá falando, ó. Ele fica bravo. Vocês não sabem como o Marcelo é bravo. Então, agora, lembra da reta numérica? A professora mostrou esses dias para vocês. Lembram? Então, olha aqui, ó, o inteiro. Tá aqui, ó, uma barra de chocolate. Agora, eu dividi em duas partes iguais, tá? Eu vou dar uma para mim e outra para Marcelo. Quanto que cada um vai ganhar? Muito bem, a metade. Representando em fração, 1/2. Muito bem. Agora, eu vou dividir essa barra de chocolate em 3 partes iguais. Ó, 3 partes iguais. Só que eu vou dar 2 pro Marcelo. E quem que ficou com mais? Marcelo ou eu? Marcelo ficou com quantas partes? Então, foi dividido em 3. Então, é 3 terços. Só que eu dei pra ele 2. Quanto que ficou? 2 terços pra ele e pra mim 1 terço. Marcelo ganhou mais que eu, tá? Agora, vamos dizer que eu peguei essa barra de chocolate e vou dividir em 4 partes iguais. Só que eu não quero mais chocolate. E o Marcelo comeu uma parte só. Qual a parte que ele comeu? Ó, quantas partes foi dividido? 4. Quanto que ele comeu? 1. Então, 1/4 ele comeu de chocolate. 1/4 ele comeu e 3/4 ele deixou para amanhã, tá? Agora, vamos dividir em 5 partes de chocolate. Tá?
5 partes iguais do chocolate. É igualzinho, ó. Desde o lado de baixo, a gente tá fazendo tudo igualzinho. Marcelo comeu 3 partes do chocolate. Qual fração que ele comeu? 3/4 não, minto, 3/5, ó. Minto, quarto era de baixo, ó. Quanto? Vamos lá ver. Quanto foi? 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele comeu 3 partes do quinto. Então, como é que vai ficar a fração? 3/5. Que 3 que ele comeu foi dividido em 5 pedaços, ainda sobrou 2. Último exemplo. Vamos dividir agora em 6 pedaços do chocolate iguais, ó. Inteiro de chocolate, 6 pedaços iguais. Se for dar para o Marcelo e para mim, para dividir, quanto que vai dar para cada um? Vamos ver, ó. Uma para o Marcelo, uma para mim. O Marcelo para mim, o Marcelo para mim. Quanto que deu? 3 partes para cada um. E foi dividido em quantas partes? 6. Então, é 3/6 para mim e 3/6 para o Marcelo. Deu bem igualzinho essa aqui, tá bom? E agora vamos lá para a leitura da apostila. Então, crianças, lá na apostila, Matemática, 20 de outubro, atividade avaliativa, revisão que a professora fez com vocês. Então, eu vou ler para vocês aqui. 1. Lúcia mora em São Paulo e vai passar as férias na casa do primo Lucas, que mora no Rio de Janeiro. A distância entre essas cidades em linha reta mede 361 km, mas Lúcia vai fazer o percurso entre elas pela estrada indicada em vermelho no mapa acima. Qual é a medida estimada da distância que ela vai percorrer nessa estrada? Era para ser em linha reta, mas ela fez uma curva. Então, tem as 4 opções, sabendo que é 361 reta, a linha reta. Mas ela fez uma pequena curva, então um pouquinho mais. Qual das questões aqui? A, 270 km, a B, 361 km, a C, 440 km, a D, 720 km. A 2. Carlos calculou a medida do perímetro da porta da sala de aula, que tem 210 centímetros de medida de altura e 90 centímetros de medida de largura. Qual é a medida do perímetro dessa porta? Então, vamos lá calcular, ó. 90 e 210. A, 300 centímetros. B, 420 centímetros. C, 510 centímetros. D, 600 centímetros. E a 3. Bernardo fez um quadrado decorativo utilizando 4 azulejos conforme mostra essa imagem, ó. Tem 4. Qual das frações a seguir representa 2 azulejos em relação ao quadro todo? Só 2. Ó, dividido em 4 e só 2. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Veja as diferentes figuras que Júlia desenhou em uma malha quadriculada. Quais dessas figuras têm a mesma medida de área? Lembra que uma professora fez lá o exemplo? Então, calcule aqui, coloca o resultado da 1, da 2, da 3, da 4, e vocês vão saber qual questão vai estar certa. Se é a figura 1 e 3, a B 1 e 4, a C 2 e 3 ou a D 1 e 2, tá bom? 5. Existem inúmeras suposições sobre a história da pizza. Alguns historiadores acreditam que os egípcios foram os primeiros a misturar farinha com água. Outros afirmam que os gregos foram os primeiros a fazer massa à base de farinha de trigo, de arroz ou de grão de bico e assá-las em tijolos quentes. Atualmente é muito comum as pizzas serem servidas divididas em 8 fatias, como a representação dessa imagem. Ó, tem 8 fatias. O inteiro foi dividido em 8. Pinte o que corresponde a 1/4 dessa pizza, tá? 1/4 dessa pizza vocês vão ter que pintar. 6. Veja nesta malha quadriculada a proposta de forma e tamanho de 2 canteiros que serão construídos no condomínio em que Paulo mora. Canteiro 1, canteiro 2. Calcule também 1 ou 2 para responder daí. Sabendo que ao lado de cada quadradinho de malha quadriculada equivale a 1 metro quadrado. Qual será a medida da área de cada canteiro? Tá? Vocês vão calcular, daí vocês vão saber se a opção A, ou B, ou C, ou D que vai estar correta. Lembra? A professora fez com vocês ali outro exemplo. 7. Observe a barra de chocolate que Joana ganhou da tia. Ela dividirá o chocolate em 5 partes iguais
e dará 2 pedaços para o irmão. 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ela vai dar para o irmão. Qual das frações a seguir representa a parte de chocolate que Joana dará ao irmão dela? 1/2, 1/5, 2/5, 5/2. Observe o aquário que Malu comprou para colocar peixinhos. Ela quer decorar a parte da frente do vidro do aquário com fita colorida. Para saber a medida do comprimento da fita, Malu deve calcular a medida do perímetro desta parte do vidro. Calcule quantos centímetros de fita Malu vai precisar para decorar o aquário. Tá? Lembra? Perímetro, o que é? A soma dos lados. 9. Veja a foto do estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considere que o campo de futebol do Mineirão tem a forma retangular, com 105 metros de medida e comprimento e 68 metros de medida de largura. Você tem que fazer o cálculo, quanto que tem esse campo. Calcule quantos metros o jogador vai percorrer ao caminhar ida e volta pelo maior lado do campo. Agora só o maior lado do campo, ó. Para calcular só o maior lado do campo. 10. Veja o troco que Esther recebeu em uma compra que fez na padaria. Uma nota de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas de 25 centavos. Escreva a quantia usando cifrão e por extenso. Então você vai ter que colocar em números, algarismos e por extenso. Quanto que está representado aqui, tá bom? Então, crianças, preste bem atenção, olha lá as revisões que a gente das aulas que teve também, olha o livro de matemática, se tiver dúvida, volta para o vídeo e resolve com bastante capricho. E vamos agora para a nossa aula de geografia. Então, crianças, na nossa aula hoje de geografia será sobre os climas do Brasil, tá? Então, presta atenção agora com a professora. Então, crianças, lá na apostila, geografia, ventre de outubro, os climas do Brasil. Clima é o conjunto das variações do tempo em determinada região. Então, presta atenção agora no vídeo. Os biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e vivemos em ambientes naturais diferentes. Sim, vivemos em 6 biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um com suas particularidades geográficas, climáticas, com populações e culturas diferentes, com espécies de plantas e animais específicos, repletos de belezas e de fragilidades. Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado.
Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores, de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso Pampa. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com o uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais, estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas. Crianças, lá na apostila, observa o mapa, ó, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. A legenda, onde que está a Amazônia? Tá aqui em verde. Caatinga, tá aqui, ó, lá, Ceará, Belo Horizonte. Cerrado, tá aqui, ó, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Mata Atlântica, ó, nós estamos na Mata Atlântica, ó, tá em amarelo. Pampa, lá no Rio Grande do Sul. E o Pantanal, que está em vermelho. Escreva os nomes dos 6 biomas brasileiros conforme a legenda do mapa. Isso também é facinho, né? Procure no caça-palavra os fatores que determinam o clima de um lugar. Umidade do ar, chuvas, ventos, pressão atmosférica. Vocês vão procurar aqui, tá? E agora é com você, no livro didático, resolva as atividades da página 113 até 121 sobre os biomas, tá bom? Então, crianças, caprichem lá na apostila e no livro também. Leia, tem bastante lá explicando bem, explicadinho Pantanal, Mata Atlântica, que o Paraná ainda está na Mata Atlântica, né? Nossa vegetação, nosso clima é bem bom. E resolva os exercícios, porque aí na prova fica mais fácil para você ir lá pesquisar, porque está feitinho, tá? Então, até a próxima aula.